Vamos ver agora algumas consequências interessantes desse resultado que acabamos de provar, né? A primeira delas é essa equivalência aqui, né? Se eu tenho dois elementos, dois números naturais, então isso vai ser equivalente, que é o seguinte: Tz vai ser um ideal de Nz se e somente se N dividir T, certo? Ou seja, a gente tem um critério bem prático e simples de saber quando um certo subconjunto vai ser ideal de um anel da forma Nz, certo? Isso é uma relação de equivalência, ou seja, isso é a única condição em que isso pode acontecer, certo? Então, como exemplo, ó, vejam que se nós tomarmos 20z, com certeza 20z é um ideal de 4z. Não precisa fazer teste nenhum, somente o seguinte: basta verificar que 4 divide 20. Então, se 4 divide 20, então significa que 20z é ideal de 4z. Da mesma forma, ó, esse exemplo aqui, 15z não é um ideal de 20z. Por quê? Porque se 15z fosse um ideal de 20z, então 20 dividiria 15, o que não é verdade, né? Então, consequentemente, 15z não é ideal de 20z. A gente não precisa fazer teste nenhum, só um critériozinho de divisibilidade e nós já conseguimos deduzir quem são os ideais de nz, certo? Então, como é que nós podemos passar a prova deste corolário, né? Como é um corolário, ele é uma consequência quase que imediata do que apresentamos antes. Então deixa eu voltar aqui e escrever nosso resultado anterior, só para a gente ficar bem ciente do que estamos fazendo, né? Então vejam, nossa proposição anterior dizia o quê? Se um subconjunto no vazio de Nz, então os ideais de Nz são dessa forma aqui, né? MNZ. Então, vamos provar que A implica em B. Ou seja, se Tz é o ideal de Nz, então N divide T. Certo? Então, primeiro, I Tz, né, que é igual a I. Vou começar aqui um minutinho. Tz, que é igual a I, é ideal de Nz. Então, por este resultado aqui, nós vimos que se I é o ideal de Nz, então I ele é da forma um certo M vezes o próprio Nz. Então, esse I aqui, né, que é o Tz, ele é da forma M Nz, ou seja, esse conjunto é igual a esse. Agora vejam, T ele é T vezes 1, que é um elemento pertencente a Tz, certo? Então T é um elemento deste conjunto, mas esse conjunto é o mesmo desse, né? Que é a mesma coisa que M Nz, ou seja, T, então existe, né? Logo, existe um certo A pertencente a Z, tal que T vai ser quem? Vai ser M N vezes A, certo? Mas se T é M N vezes A, então T é a mesma coisa que M A vezes N. E, portanto, N divide T, porque T é um múltiplo de N, né? Então, nós garantimos o quê? Que se T é um ideal de Nz, então N divide. Para a recíproca, né, temos o que aqui? Ó? Vamos provar que B implica em A. Então, suponha que vale B, né? Ou seja, N divide T. Então, como N divide T, nós sabemos que T existe, na verdade, né? Existe um M pertencente a Z, tal que T vai ser M vezes N, certo? Então, se T é M vezes N, quem é TZ? TZ é a mesma coisa que M NZ, que é a mesma coisa que M vezes NZ, certo? Mas nós já vimos que conjuntos da forma M vezes todo o anel
isso aqui acaba por ser um ideal deste anel, né? Então, logo, isso aqui é um ideal de NZ. Então, portanto, TZ é ideal de NZ. E isso conclui nossa prova. E aí, por fim, o que temos aqui de interessante para fechar nossa aula, né? Um outro corolário, que agora é um corolário bem mais direto, que seria fazer o que? No lugar desse N aqui, ó, tomar N igual a 1, certo? Então, se nós temos um subconjunto não vazio de Z, então são equivalentes o quê? Um conjunto da forma MZ vai ser o ideal de Z, que também vai ser um subanel, e todo subanel ou ideal de Z tem que ter exatamente essa forma. Ele é da forma M vezes alguém, que é exatamente o que está dizendo este resultado aqui. Basta fazer M igual a 1, N igual a 1 lá, né? Ou seja, se um subconjunto é um subanel de Z, então esse subconjunto tem que ter essa forma, MZ, e vice-versa. Todo conjunto dessa forma, ele é um subanel e também é um ideal de Z, certo? E aí, por fim, tem um resultado completamente análogo, só precisa de alguns detalhezinhos a mais na prova, mas isso aqui nós vamos omitir, que é um resultado análogo para os anéis ZN, né? Então, se nós temos um subconjunto não vazio de Zn, então são equivalentes. Ou seja, quer dizer o que isso aqui? Que todo subanel de Zn é o ideal de Zn, e todo ideal ou subanel de Zn ele tem que ter exatamente essa forma. É a única forma de construirmos ideais de Zn. São conjuntos da forma M barra, para algum M barra pertencente a Zn, vezes o próprio Zn. Ou seja, são aqueles ideais que a gente construiu lá no início, né? AX ou XA. Que no caso aqui coincide porque esse subconjunto, porque Zn é um anel comutativo, né? Então, de uma maneira mais simples, todos os ideais de Zn são da forma M barra vezes Zn. E fechamos nossa aula de hoje aqui.